Nós vamos voltar a falar sobre o caso do advogado Lael. Lembram do caso do advogado Lael? Que foi assassinado ali na região do bairro Jardins. Várias pessoas foram presas, inclusive a esposa dele à época, que acabou cometendo suicídio dentro do presídio feminino. Um caso com muitos desdobramentos, com muitos fatos. E acontece agora, hoje, exatamente neste momento, no Fórum Gumercindo Bessa, mais uma audiência com a oitiva de testemunhas de acusação. E é para lá que nós vamos agora ao vivo com a repórter Vitória Costa. Vitória aqui para contar para a gente os detalhes sobre mais esta audiência. Quem é que está sendo ouvido? Como é que está a audiência, Vitória? Boa tarde. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Pois é, Fábio, esse é um caso, como você bem contextualizou, de grande repercussão, um crime que aconteceu em outubro de 2024, mas desde então vem tendo novos desdobramentos, um deles ano passado, como foi muito bem citado aqui, quando a doutora Daniele, a então esposa do Lael, foi encontrada morta também no presídio, e entre os desdobramentos, as diversas audiências que aconteceram desde então. No ano passado já ocorreram 5 audiências, a primeira delas no mês de agosto, em setembro mais 3 audiências e em novembro uma última audiência. E agora estamos na primeira audiência do ano de 2026, com previsão de ouvir 2 testemunhas de acusação. Lembrando que a previsão inicial é que 4 testemunhas fossem ouvidas, inclusive uma delas era um perito, porém houve uma manifestação aqui e essa oitiva não vai acontecer hoje, mas para a gente entender melhor como que está sendo o andamento aqui das oitivas e o que pode ainda acontecer durante a tarde, vamos conversar aqui com os advogados. Primeiro o Anselmo Júnior, ele que é advogado do Wanderson, também conhecido como Panda. Primeiro, boa tarde, explica pra gente aqui sobre a primeira oitiva que aconteceu hoje, começou por volta das 9 da manhã, foi ouvida uma testemunha de acusação, é isso? Exatamente, boa tarde Fábio Henrique, boa tarde a todos que nos acompanham. Então no dia de hoje estava previsto para a oitiva de 4 testemunhas, dessas 3 da acusação e uma testemunha referida que seria o perito. Então nós iniciamos com o Ministério Público levantando uma questão de ordem e trazendo que fosse reconsiderado a necessidade de se ouvir o perito. Então houve a manifestação da defesa e daí a juíza deferiu em parte, e em razão disso abriu prazo para que a defesa pudesse se manifestar e daí trazer a necessidade ou não da manutenção da oitiva desse perito. Então pelo que ficou decidido, o perito não vai ser ouvido no dia de hoje. E daí nós iniciamos com a oitiva de uma das testemunhas, que inclusive essas testemunhas que estão sendo ouvidas hoje, nós estamos na segunda testemunha, elas já foram ouvidas inclusive em uma assentada anterior, mas por questão de erros técnicos não foi possível ter a gravação. Então, como não ficou gravado, então foi novamente convocada essas testemunhas para que pudesse ouvir no dia de hoje. Então, a primeira testemunha foi ouvida, foi muito importante para fins de esclarecimento. Era uma pessoa que tinha uma proximidade com a doutora Daniela, então ela foi muito importante no dia de hoje, bem como também tem um vínculo familiar com um dos acusados, e nós agora estamos ouvindo a segunda testemunha. A terceira testemunha não será ouvida no dia de hoje, considerando que ela se encontra fora do estado de Sergipe, foi informada nos autos e por conta disso ela será ouvida numa próxima assentada. A defesa, bem como eu acredito também, não só a defesa como a acusação, está muito preocupado com o bom andamento dos atos, até porque a família dos acusados, a família da vítima, existe toda uma questão aí, uma busca pelo fim desse processo, e o que a gente busca justamente na torcida é que esses atos aconteçam e que as próximas assentadas elas ocorram em datas muito breves, porque se trata de réu preso, a sociedade precisa de uma resposta, tem muita dor que para essa situação e a gente segue acompanhando nesse sentido. Perfeito, só para a gente deixar aqui bem explicado, então, das testemunhas que estão sendo ouvidas hoje, elas já haviam sido ouvidas, gravações perdidas, isso também aconteceu em outro momento, em outra audiência. É normal que isso aconteça assim? Olha, não é uma coisa que acontece com frequência, mas vale frisar que é um processo muito complexo, onde várias pessoas estão sendo ouvidas, exige toda uma estrutura, toda uma questão. Então, em casos de alta complexidade, em casos com vários réus,
muitas das vezes isso acaba acontecendo, certo? Não é uma questão provocada, deixa muito bem claro que não é uma reinquirição por necessidade, precisamos ouvir porque houve algum fato novo. Não é. Foi justamente, infelizmente, uma falha técnica, uma falha de sistema que acabou não ficando registrado essas gravações. E dada justamente a pertinência, né, do que foi colhido nessa oitiva anterior, porque o que poderia acontecer? Poderia acontecer do Ministério Público não ter mais interesse na oitiva daquelas testemunhas, bem como a defesa, mas só que dada a relevância do depoimento dessas testemunhas, como a gente bem falou, a primeira testemunha era uma pessoa na qual a Daniela tinha uma aproximação, frequentava o espaço religioso dela. Essa segunda testemunha está sendo ouvida, é uma testemunha que guarda uma relação com possível álibi de uma das acusadas desse processo. Então, em razão dessa perda, se fez necessário, mais uma vez, elas virem a juízo para poder trazer esclarecimentos sobre os fatos que aqui estão se apurando. Obrigada pelas informações. Eu converso também com a doutora Rafaela Santos, também advogada do Wanderson, o Panda, até porque você de casa também deve se perguntar o porquê de tantas audiências. Nós já acompanhamos aqui muitas, inclusive. Então, doutora, e já temos novas audiências previstas, né? Quando que será a próxima? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Nós estamos ajustando na agenda de todos os advogados. São 7 réus, mais o Ministério Público. Então, por enquanto, aguarda-se a data para o 10 de abril. Vamos aguardar se realmente essa data será fixada, porque, como acabei de informar anteriormente, depende muito da agenda de todos. Perfeito. E sobre as próximas testemunhas, ainda tem também testemunhas de defesa que precisam ser ouvidas. A gente vê muito aqui as testemunhas de acusação, por enquanto, né? Isso mesmo. Por enquanto, nós estamos ouvindo testemunhas de acusação. Foram várias, né, um rol. Mas nós também temos testemunhas de defesa. São 7 réus, então cada advogado tem o direito de pedir para o cliente, né, testemunhas para que possam trazer provas, para que possam informar a conduta, né, do próprio cliente, mas também temos a esperança de que os nossos clientes réus também sejam ouvidos, sim, nas próximas audiências que estão por vir. Muito obrigada pelas informações. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do espaço, até porque a advogada falou dos réus. No momento, eles encontram ali na sala de custódia. Lembrando que eles não estão acompanhando esse momento de oitivas, a pedido, inclusive, de algumas testemunhas que preferem que eles fiquem por aqui. E outra informação, Fábio, a gente também não mostra nesse momento o que acontece lá no auditório, porque essa é uma audiência que está em segredo de justiça, portanto, a gente não pode filmar, e as informações que a gente traz aqui são justamente essa que os advogados nos passam. E já reforçando aqui a informação, mais uma audiência já prevista para o mês de abril. Então esse é um assunto que nós ainda vamos trazer muito por aqui durante a nossa programação. Volto com você. Ok, Vitória, obrigado. Vitória falando ao vivo aí do Fórum Gumercindo Bessa, Tribunal de Justiça do Estado. Um caso que na época até foi dito que seria tema de uma série pela complexidade dos fatos, né? O crime do advogado, as prisões, a morte da esposa dele acusada, enfim, os desdobramentos deste caso. Todos os acusados, inclusive o Panda, que é defendido aí pelo doutor Anselmo Júnior, todos os acusados continuam presos. E, obviamente, a justiça continua ouvindo as pessoas para trazer o veredito para esses acusados, já que a esposa ela faleceu.